programa Psico Responde. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o psicólogo Dr. Hugo. Olá, Dr. Hugo, muito obrigada por estar participando com a gente desse programa. Olá, é um prazer estar participando com você, Edi Fernandes, e é um prazer estar participando com vocês. E nós já vamos iniciar aqui com uma pergunta que é sempre indagada e que muitas vezes é confundida, né, Dr. Hugo? Afinal de contas, o que é ética? A ética pode ser considerada como um conjunto de regras e preceitos que direcionam o comportamento humano, seja apenas do indivíduo ou desse indivíduo inserido num grupo social ou na sociedade. Daqui a pouquinho, nós estaremos abrindo espaço para o público fazer perguntas por ligação. Nós falamos a respeito da ética, não é isso, Dr. Hugo? O que seria, na verdade, essa ética? E nós sabemos que o psicólogo, ele tem um regime ético a ser seguido. Então, a pergunta é a seguinte: quem regulamenta a ética do profissional psicólogo? E quem responde essa pergunta pra gente é a psicóloga Nathalie Nascimento. Tá com você, Nathalie? Olá, Edi Fernandes. Primeiramente, eu quero te agradecer, pela oportunidade de estar no seu programa. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Respondendo a sua pergunta, sem mais delongas, o Conselho Federal da Psicologia é o órgão responsável por fiscalizar e disciplinar as atividades exercidas pelo psicólogo e zelar, pela ética, e que é um ponto principal, que todo psicólogo, eu acho que o ponto principal que bate bastante na tecla é o ponto da ética. A ética e o psicólogo, eu costumo brincar que os dois andam de lado a lado, porque psicólogo sem ética não é psicólogo. E contribuir também pelo desenvolvimento do psicólogo profissionalmente, É isso aí. Então, o código de ética do profissional psicólogo é todo regulamentado, todo certinho. Então, agora o programa está aberto, as ligações, e o telefone já começou a tocar. Alô, com quem eu falo? Oi, aqui é Thaís Alves, de Brasilândia de Minas. Olá, Thaís. Grande beijo para Brasilândia de Minas. Qual é a sua pergunta hoje, Thaís? Bom, a minha pergunta é a seguinte: como, dentro da avaliação, utilizar instrumentos que garantam uma procedência ética? Olha só, uma pergunta muito interessante. E quem vai responder essa pra gente é a psicóloga Gabriele Leite. Pode soltar aí, produção? É um prazer vir aqui hoje falar com vocês sobre os instrumentos da avaliação psicológica, ou seja, os testes, que antigamente as pessoas tinham muito preconceito sobre eles. Então, por que essas pessoas tinham preconceito sobre os testes? Porque elas não acreditavam que os resultados eram verídicos. Elas sabiam que eles serviam para medir comportamento, personalidade, inteligência, atenção, porém, elas não acreditavam na sua veracidade. Por quê? Pelas questões éticas, pela forma de ser trabalhado o teste. Então, o que acontece? As pessoas elas não acreditavam. E elas ficavam também com muito medo em questão ao sigilo, que é uma das mais importantes abordagens éticas nas questões psicológicas. Então, através disso, para vir desmistificar isso, para acabar com esses preconceitos, com essas críticas, as pessoas, o que elas fizeram? O Conselho Federal de Psicologia criou o SATEPSE, que veio desmistificar toda essa questão das pessoas acreditarem que os testes não são válidos. Então, o SATEPSE veio trazer uma veracidade para os testes, ele veio trazer uma validade, veio mostrar que aquilo é válido, que as pessoas precisam ter confiança. Então, a partir disso, através disso, elas vieram colocar todo um código para poder seguir, para poder ser aplicado esses testes sobre isso. Então é isso. Olá! Já temos alguém na linha! Olá, com quem eu falo? Que é a Rayane, de João Pinheiro, Minas Gerais. João Pinheiro, Minas Gerais. Grande abraço para João Pinheiro, Minas Gerais. Como fornecer um diagnóstico ético? Ótima sua pergunta, Rayane. Uma pergunta muito interessante, Como fornecer um diagnóstico ético.
Muito boa a sua pergunta, Rayane, e quem responde essa pra gente é a psicóloga Raíssa, que no momento está fora do país, mas nós conseguimos uma gravação com a Raíssa. Pode soltar a produção, por favor? O diagnóstico é de extrema importância por permitir que o psicólogo tenha acesso às dificuldades e limitações do paciente. Para que o diagnóstico esteja de acordo com o Código de Ética Profissional, garantindo assim maior precisão, é necessário que o profissional possua habilidades e experiências na aplicação de testes, possua forte embasamento teórico, saiba escolher devidamente quais instrumentos serão utilizados, aplicar somente testes já validados, além de saber analisar e interpretar resultados, bem como realizar adequadamente a entrevista devolutiva ao paciente. Entretanto, é preciso ter muita cautela, porque quando o diagnóstico é mal orientado, ele pode acabar rotulando o paciente, fazendo com que ele seja visto e tratado como um ser dotado de apenas limitações, sem levar em consideração o contexto social, econômico e histórico dele. A partir da obtenção dos resultados, o psicólogo pode, então, trabalhar os potenciais do paciente. É importante ressaltar a importância de se considerar as vivências do paciente para se obter um diagnóstico mais preciso, e é indispensável uma boa comunicação entre psicólogo e paciente antes da avaliação psicológica. Então, até agora, nós podemos perceber, né, doutor Hugo, a importância da ética, né, regida por qualquer profissional. Verdade. E bem como você disse, sem ética não tem como você nortear até que ponto o seu trabalho está tendo um resultado de qualidade e respeitando os valores morais, né, que inclui esse grupo social. E a ética ela é bem interessante, que devido a traçar diretrizes do que eu devo e o que eu não devo fazer, tem como você balizar, certo, parâmetros de todo aquele grupo que compõe aquela profissão, para que ninguém, de alguma forma, extrapole os nossos direitos e os nossos deveres enquanto profissionais. Então nós podemos perceber, né, doutor Hugo, que o Código de Ética de Psicologia tem como objetivo informar, né, os psicólogos quanto à legislação e quanto às normatizações inerentes ao exercício profissional. E mesmo assim, com essas normatizações, doutor Hugo, como é possível que existam psicólogos que quebram, né, essas normas do Código de Ética? Verdade. É interessante, né, enquanto profissionais, e não só profissionais, estudantes também, estão, de certa forma, se graduando, está buscando, está lendo, né, está se capacitando e está se atualizando também, né? Então, para isso, sempre que possível, né, a gente tem que estar buscando verificar até que ponto o meu trabalho está sendo norteado pela ética ou não, certo? E de que forma que eu estou contribuindo para a sociedade. Será que tudo isso que eu faço está dentro das normas ou não, certo? E como está vinculado à moral, né? A partir do momento que eu tenho conhecimento dos preceitos morais que vinculam essa nossa sociedade, né? Seja a cidade que você mora, o estado que você mora, né? Tem como você se informar também até que ponto o seu trabalho ele está sendo lícito ou não. E é muito importante isso que você está falando, né, doutor Hugo, pela questão de que a gente observa que nos dias atuais nem todas as pessoas, né, honram ou seguem a sua profissão de uma forma responsável, de forma ética, né? A gente ainda vê muitos casos de psicólogos que agem de forma irresponsável com a profissão. Verdade, né? Muitos às vezes agem com negligência, né? Ou às vezes não adotam, né, as normas que são descritas pelo Código de Ética do psicólogo. E infelizmente, né, isso acontece não só na nossa profissão, em várias, mas o que eu percebo é que grande parte dos profissionais se preocupam sim com o Código de Ética, certo? Pelo menos aqui no município que eu trabalho, eu percebo que o Código de Ética não é apenas normas que ficam engavetadas, mas que os profissionais se preocupam e aplicam na prática. Nossa, isso é muito bom. E por falar em responsabilidade, hoje nós vamos falar aqui no programa de um caso que aconteceu
né, que foi o caso que aconteceu na cidadezinha do interior de Guarapirá, Minas Gerais, onde a psicóloga Maria Nóbrega Nael foi denunciada ao Conselho de Psicologia por transgredir o Código de Ética do profissional, repassando e comercializando ainda testes, né, psicológicos para profissionais de outra área, visando o seu benefício próprio. E quem vai falar um pouco pra gente sobre esse assunto é a jornalista Juliana Guimarães. Tá com você, Juliana? Conta pra gente um pouquinho sobre esse caso. Oi, Edi Fernandes. Então, nós não conseguimos falar com a psicóloga, a Maria Nóbrega, e nem com a coach, a Ariana Boloch, mas conseguimos contato com a vítima, que já vai estar trazendo pra gente sobre esse caso. Bom, no caso de hoje, o que aconteceu foi que a psicóloga Maria comercializou para a coach Ariana testes psicológicos. Quando indagada, a psicóloga afirma que não conhecia a formação acadêmica da coach, alegando que achava que ela era psicóloga. Contudo, a coach, ao ouvir esses argumentos, refuta. Diz que, pelo contrário, Maria procurou oferecendo a comercialização dos instrumentos. O que de fato aconteceu foi que a Lidiane procurou uma psicóloga para realizar uma avaliação exigida pela empresa a qual ela concorria a uma vaga de trabalho. A Ariana logo se dispôs, afirmando ter total conhecimento e domínio sobre a avaliação psicológica, se prontificando a atendê-la. E agora vamos passar o vídeo enviado pela vítima, a Lidiane, de 32 anos, que vai contar pra gente um pouquinho mais dessa história. Então, né, como que tudo aconteceu? Eu precisava realizar uma avaliação psicológica, eu estava à procura de uma profissional que fizesse. Essa avaliação era como que requisito de um processo seletivo de uma empresa que era meu sonho trabalhar lá, né? Era uma oportunidade muito importante na minha carreira profissional. E era uma das últimas coisas que estava faltando. Então, eu procurei saber, né, sobre profissionais que faziam avaliação psicológica e ouvi falar, né, da Ariana e fui procurá-la, né, e quando eu a encontrei, eu expliquei, né, o motivo e tudo mais, e ela, muito solícita ao me receber, né, disse que eu podia ficar tranquila, que ela tinha muita experiência. E, enfim, aí eu fiz a avaliação psicológica com ela. E só que, quando eu busquei o resultado, e já achei estranho. Porque parecia que não era meu resultado de mim, né? E tá, mas eu entreguei assim mesmo. Só que por causa do resultado que tinha dado, eu perdi a oportunidade porque não enquadrava no que a empresa queria. E quando eu fui olhar a fundo o resultado, eu fiquei muito assustada. Porque eu falei, meu Deus, se eu tiver isso, eu preciso de tratamento. Enfim, o resultado tinha dado transtorno de personalidade, com agressividade, tinha dado impulsividade, instabilidade de humor, né? E também tinha dado depressão profunda. E eu fiquei muito assustada com esse resultado e já estava arrasada por causa da vaga de emprego, que era tudo que eu queria, tudo que eu precisava no momento. E eu fui buscar uma segunda opinião, ou assim, o que eu tenho que fazer com isso, então, né? E aí, nessa busca, nessa procura, eu vi um noticiário sobre infração do Código de Ética dos profissionais psicólogos, né? Da questão de comercialização de testes, enfim, de profissionais que não tinham capacitação para fazê-lo. E entre os nomes citados, né, tava o nome dessa psicóloga, que na verdade não é psicóloga, da Ariana, né? E aí eu descobri que eu
fui vítima de uma fraude, né? E realmente foi comprovada, porque logo em seguida eu procurei um psicólogo, né? Um psicólogo devidamente graduado, devidamente inscrito, né? Ele fez a minha avaliação psicológica e deu totalmente diferente, né? E não tinha nada daquilo que ela tinha me entregado, né? Assim, a gente fica rotulada, né? Isso é muito sério. E eu ainda tô muito chateada e procurei, né, o conselho de psicologia, fiz a denúncia e eu tô aguardando. Eu não vou ficar, não posso ficar, não é só por mim, né, mas por todos que às vezes que foram ou que ainda podem ser, né, vítimas desse tipo de fraude, desse tipo de desrespeito, né. Eu tô aguardando o parecer da equipe de fiscalização, né, para saber qual será o fim desse caso, ainda que eu não tenha a vaga do meu emprego, né, mas eu acredito que isso não pode continuar acontecendo, né. Então, Edi Fernandes, agora é com você. Gente, eu estou chocada com este caso. Por mais então que a gente frisa ou às vezes, né, tem esse código de ética pautado para o profissional, muitos ainda, né, quebram, transgridem, na verdade, né, infligem esse código de ética do profissional. Realmente eu estou chocada, né, com esse caso que aconteceu no Guarapirá, Minas Gerais. O nosso programa daqui a pouquinho já está chegando ao fim, mas nós temos uma última pergunta muito interessante que a gente não poderia deixar passar, doutor Hugo. Porque essa menina, ela ficou prejudicada, né? E agora, como que fica? Como que é esse caso? E a nossa pergunta é: quais são as penalidades que o Conselho de Psicologia pode aplicar ao profissional que infringe o Código de Ética? E quem vai responder essa pra gente é a psicóloga Flávia. Responde pra gente, Flávia, quais são as penalidades, porque agora até eu quero saber, né, o que vai suceder com este caso, já que temos uma pessoa prejudicada nessa história. Estou aqui para falar sobre as penalidades do Código de Ética do Psicólogo. Qualquer pessoa que se sentir lesada por qualquer profissional de psicologia deve fazer uma denúncia no Conselho Regional de Psicologia ou no Conselho Federal de Psicologia, o qual tem uma comissão e essa comissão vai averiguar o fato. Quais são as penalidades que pode ser aplicada ao profissional que infringir o Código de Ética? Multa, advertência, censura pública, suspensão por 30 dias e cassação do diploma. Ok? Obrigada. Então é isso, Brasil! Chegamos a mais um final de um programa Psico Responde. O nosso tema de hoje foi questões éticas na avaliação psicológica e nós esperamos que esse tema, né, doutor Hugo, tenha contribuído para os discentes, para os que estão cursando, né, psicologia e também para os profissionais que já estão na área, não é isso mesmo? Isso mesmo. Bom, quero agradecer, né, o convite de estar participando. Espero que vocês aproveitem bastante o curso, né? É um curso que vem contribuir e enaltecer o comportamento humano e as relações humanas. E poder ajudar o outro, poder de alguma forma contribuir para a saúde mental, é algo que dignifica nós enquanto pessoas, enquanto seres relacionais, e eu tenho certeza que desse curso sairão muitos profissionais qualificados. Obrigado. Eu quem agradeço a sua participação, por ter aceito o convite com tanta boa vontade, com tanta disponibilidade. Nós ficamos muito felizes com a sua presença. Então é isso. Beijo, Brasil! Até o próximo programa e nós vamos ficando por aqui.